Compromisso. Obrigação assumida por uma ou diversas partes. Algo que gera responsabilidade. Estamos comprometidos com a pecuária brasileira desde 1950. E juntos podemos ver a história da pecuária se estruturar. Não só podemos ver como criamos com vocês essa história. Muitos desafios. Um país continental com culturas e biomas diferentes, mas uma coisa em comum. Uma gente que faz tudo o que faz com paixão. Compromisso para nós é mais do que inovar em medicamentos e vacinas. É estar ao lado da pecuária no dia a dia. Compartilhar conhecimento sobre saúde e bem-estar animal. É evoluir e trazer novas tecnologias, tornando os processos mais inteligentes e preparados para o futuro. O nosso compromisso com a evolução é constante, colocando a pecuária brasileira entre as mais modernas e produtivas do mundo. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre. Olá, está começando mais um Pecuária 100%. Eu estou extremamente feliz de ter você aqui e já quero começar lhe dando os parabéns. Mas você vai pensar, peraí, Lilian, nem é meu aniversário hoje? Mas talvez até seja o seu aniversário, então será um duplo parabéns. Parabéns para você que está aqui buscando conhecimento. Isso, o mercado precisa cada vez mais de profissionais como você. Então a gente começa aqui já dando o pontapé inicial, apresentando os nossos convidados. Eu tenho aqui Tatiane Kevsboss, que é gerente de produto para soluções tecnológicas na MSD Saúde Animal. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lilian. Gostaria também de dar o oi para todas as pessoas que estão em casa assistindo com a gente. É um prazer enorme a gente passar esse momento conversando aqui. Espero que a gente tenha um momento gostoso, descontraído e que a gente consiga esclarecer, né, um pouquinho desse tema que é tão importante para todos nós. Teremos, Tati. Nos aguardem, hein, gente? Aqui também Luciano Lobo, gerente de desenvolvimento de negócios e rastreabilidade na MSD Saúde Animal. E aqui online conosco, uma presença ilustre que muito nos honra, Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Fernando, seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Bom, a MSD Saúde Animal tem essa iniciativa da Pecuária 100%, que tem como objetivo reafirmar o compromisso da empresa com a pecuária brasileira. E o nosso objetivo também é levar informação, conteúdo de qualidade, com temas relevantes que auxiliem o setor a ter um rebanho cada vez mais saudável, sustentável e produtivo, mesmo com a parada da vacinação da febre aftosa. Vou começar aqui o nosso bate-papo com o Luciano. Luciano, nosso tema hoje é identificação e também rastreabilidade animal. De que forma esses temas estão relacionados com uma pecuária 100%? Lilian, muito obrigado. Obrigado também a todos que estão nos assistindo, produtores, veterinários, em nome da MSD. Obrigado também, Fernando. Acho que é uma oportunidade muito feliz que a gente tem aqui de discutir um tema bastante importante e mais feliz ainda quando a gente fala de Brasil, com um universo enorme de melhoria de produtividade, que já tem excelentes práticas de produção. E o que a gente vem a falar aqui em nome da MSD é tudo que toca a questão da identificação animal, da rastreabilidade e também da saúde animal. Então, o projeto Pecuária 100% tem pilares importantes, né? Você acabou de citar, uma pecuária cada vez mais segura, mais saudável, mais sustentável, e tudo isso frente também num cenário onde a gente vem removendo a vacinação de aftosa. E a identificação animal, né, o uso de identificadores, sejam visuais, sejam eletrônicos, é um primeiro passo que qualquer propriedade, que qualquer produtor tem para entender o seu negócio, né, e começar a medir, a fazer realmente uma gestão. Pode ser uma rastreabilidade com um olhar de manejo, de gestão e até mesmo com uma rastreabilidade com um olhar de mercado, que o Fernando vai falar um pouco para a gente, ou de alguns protocolos que a gente tem dentro do Brasil. Então, eu costumo dizer, e a gente tem uma assinatura dentro da empresa, que tudo começa com a identificação. Uma vez que você identifica o seu animal, que você se preocupa a entender o que estão acontecendo com as categorias, quais estão sendo os resultados dos animais que estão indo para o confinamento depois de um projeto de melhoramento genético, medindo, individualizando, conhecendo o indivíduo e tendo essa análise do histórico, né? Então,
é o começo de tudo. Tudo começa pela identificação. E depois vem melhores práticas de manejo, que tecnologias eu vou usar, quanto mais eu estou produzindo por hectare. A gente pode passar o dia todo aqui conversando de impacto que tem de um identificador no animal. Luciano, você falou que a identificação é o começo de tudo. Ela é a base de uma excelente gestão na pecuária? Eu entendo que sim, porque a gente tem no Brasil hoje diversos panoramas de produtividade, né, diferentes tipos de produtores alcançando resultados diferentes, mas com certeza aqueles que têm os melhores resultados são aqueles que estão medindo melhor, conhecendo melhor a individualidade do seu rebanho e tomando melhores decisões e investindo em determinadas tecnologias. Isso pode começar de uma forma simples no rebanho pequeno, com uma caderneta e um identificador visual, depois evoluindo para um Excel, para um software, ou até de uma forma mais avançada, com projetos automatizados e tudo mais. Mas respondendo sua pergunta e sendo bastante apaixonado pelo tema, sim, começa com a identificação. E depois Fernando pode também complementar um pouco mais, além dessa parte de manejo, de gestão, que está muito ligado ao que o produtor pode fazer sozinho, junto com a ajuda do seu veterinário, junto com a ajuda da MSD. Também tem questões de mercado, que a gente vem passando por um momento bastante importante, onde o Brasil tem uma referência e um papel forte fora do Brasil, e a gente vem conversando toda a cadeia de uma maneira bastante inteligente, bonita, vislumbrando uma possibilidade de a gente ter uma melhor transparência no nosso processo. Tati, como é que a Allflex ajuda nesse processo de identificação e qual a importância disso no dia a dia para o produtor rural? Perfeito, Lilian. Acho que até antes um pouco da gente entrar, né, nos benefícios, eu acho que é legal a gente relembrar um pouco da história, né, da Allflex. A Allflex ela foi adquirida pela MSD Saúde Animal em 2019 e desde então ela passa a ser uma marca, né, da identificação animal dentro da MSD. E a marca, a Allflex, ela já tem mais de 65 anos de mercado e só no Brasil ela já passa de 3 décadas, né? E eu acho que é muito bonita a história que a marca Allflex construiu no Brasil. Eu acho que não é à toa que ela conseguiu, né, conquistar a liderança realmente desse mercado, muito pela segurança e qualidade desses produtos, né, que são produzidos hoje em Joinville, né? Acho que vale a gente relembrar também que a fábrica da Allflex hoje fica em Joinville, em Santa Catarina, e é considerada hoje uma das fábricas mais modernas, né, de toda a produção aí de identificadores. Então, é um orgulho enorme a gente poder trabalhar, né, com uma ferramenta tão boa quanto essa e poder oferecer para o mercado, né, algo que realmente facilita. Então, indo para a segunda parte ali da sua pergunta, né, que é como a Allflex pode ajudar no dia a dia, acredito que é muito realmente, é um pouco do que o Luciano comentou, né? É o início de tudo, então a partir do momento que a gente está passando por uma fase, né, de muito mais dado, de gestão, de assertividade, a gente não tem mais tempo para erro, então a gente só consegue ser assertivo e consertar algo que, né, ou mudar o rumo de alguma coisa se a gente sabe de onde está vindo aquilo. Então, nesse sentido, a Allflex, né, os identificadores Allflex ajudam muito, é o primeiro passo para uma gestão eficiente. E Lilian, me permita, por favor, fazer um comentário em tudo de legal que a Tatiane falou. A MSD já desde 2019 fez essa transformação, essa aquisição de empresas de tecnologia e hoje a gente é uma empresa que tem esse privilégio de ter saúde animal e tecnologia. Quando ela fala da planta nossa de Joinville, também é um orgulho porque essa planta, além de atender Brasil, atende outros países fora da América Latina também. Foi recém-expandida e segue com projetos de ser expandida, então a gente tem uma capacidade de abastecimento bastante grande fora do Brasil também. E outra coisa que é muito importante dessa marca Allflex, além de toda essa construção de identificadores que atende mercados de manejo, como a gente está falando, a Allflex também participou da construção de mercados de rastreabilidades oficiais em outros países do mundo, como Austrália, Europa, México, Uruguai. Então é um orgulho reforçar isso também. Obrigado, Tati. Eu fiquei aqui de boca aberta, 65 anos, quer dizer, é uma senhora já, uma senhora empresa, mas moderna. E aqui no Brasil, balzaquiana, já com 30 anos. Então, quer dizer, realmente é muita experiência. Agora, Tati, uma dúvida. Quando às vezes se fala em identificação, isso é muito comum para os grandes pecuaristas, né? Os grandes empresários da pecuária. Mas e o pequeno? Às vezes ele pode enxergar isso como algo distante, longe, ou difícil, ou inacessível. E não, né?
Perfeito, Lilian. Eu acho que também um dos papéis da MSD Saúde Animal, né, é realmente democratizar, né, a ideia da identificação e realmente passar essa imagem, né, de que não é algo complexo, pelo contrário, é algo muito simples, né? Então, dentro do nosso portfólio hoje, inclusive, a gente tem várias maneiras da identificação, como o Luciano comentou, né? A gente consegue começar com uma identificação visual, uma identificação de manejo, que a gente chama, e eventualmente o produtor ele pode evoluir com a gente para um processo, para um segundo processo, não necessariamente seguindo essa ordem, mas ele poderia avançar para uma identificação eletrônica. E aí, quando a gente fala de identificação eletrônica, como você comentou, Lilian, acho que muitas pessoas imaginam que é complexo, que é difícil, e pelo contrário, né, quando na verdade o processo da brincagem mesmo é super semelhante a um brinco de manejo, né, visual, e todo o processo basta uma conexão de Bluetooth, então a gente tem um bastão, né, que faz a leitura desses brincos eletrônicos, você conecta ele através de Bluetooth no computador ou no celular, e a partir desse momento você consegue fazer todo o processo de manejo de forma muito mais ágil, né, com agilidade, e chegando a zero, né, a questão dos erros. Então, acho que essa é uma grande vantagem. E algumas pessoas acham que é necessário a gente ter um software de gestão por trás para trabalhar. Com certeza, né? Eu acho que se a pessoa tem a opção de ter um software, isso com certeza ajuda também no processo de gestão, mas não necessariamente. O nosso identificador eletrônico, ele permite a gente trabalhar com uma simples planilha de Excel. Então, é bem simples mesmo. A gente já vai entrar nessa parte dos tipos de identificadores com o Luciano já. Antes, eu quero passar a bola para o Fernando, para a gente tocar nessa questão de mercado. Essas ferramentas são extremamente importantes para o mercado, né, Fernando? Queria que você falasse um pouquinho disso para o nosso público de pecuária. O Luciano falou um pouco, né, olhando para dentro da porteira, quer dizer, esse produtor que usa o identificador, ele vai ter uma capacidade de gestão maior, vai ter ganhos maiores, né, você tem uma gestão ali da sua produção muito mais eficiente. Agora, olhando fora da porteira, para a cadeia, para o mercado, né, o que a gente entende? Primeiro, acesso ao mercado, né, sempre dependeu da confiança dos países importadores nos nossos processos de defesa agropecuária. Ou seja, você tem que dar a confiança de que o produto que você está exportando, ele tem um controle nessa produção. A rastreabilidade é parte desse sistema de defesa agropecuária, né? Qualquer problema, você é capaz de achar a origem, né, de onde veio e para onde foi. Então, a rastreabilidade é essencial para você ter essa confiança de acesso ao mercado. E a gente, como indústria hoje, como a BIEC, a gente acredita que o Brasil precisa dar um passo a mais esse controle de cadeia, e que o país deve caminhar, de fato, para ter um sistema nacional de identificação de rastreabilidade animal, né? Hoje, o que a gente tem é um sistema voluntário que atende o mercado específico, que é a Europa, e a gente tem uma rastreabilidade baseada na guia de planta animal, em lotes, né, movimentação de lotes de animais, e a gente entende que é necessário uma evolução disso, né, e que essa evolução passa pela identificação individual. É isso que vai demonstrar lá fora que a gente tem esse controle dentro da cadeia. E aí tem uma questão a mais, né? Até hoje a gente sempre acessou o mercado, as barreiras principais que a gente tinha eram relacionadas puramente à sanidade, ou seja, você tem que demonstrar que o seu produto passou por uma inspeção, né, que você tem esse controle sanitário do rebanho dentro do país. E o que está acontecendo hoje é que estão nos pedindo garantias, além da parte sanitária, garantias ambientais também. Ambientais e socioambientais, ou seja, aquele produto ele não foi originado em áreas, por exemplo, de desmatamento legal ou áreas, enfim, com algum tipo de irregularidade. E isso hoje chega realmente, né? A União Europeia é um exemplo disso, que criou lá uma legislação para impedir a entrada no bloco produtos que vêm do desmatamento. O Reino Unido está seguindo o mesmo caminho, mas isso oficialmente, né? No setor privado, os importadores, os supermercados já estão pedindo isso há muito tempo, assim como o setor financeiro também. Ninguém quer mais financiar uma pecuária que está lá invadindo terra, por exemplo.
né? Então, a rastreabilidade ela vai ganhando essa dimensão adicional, além do controle sanitário, dessa gestão dentro da propriedade, está ganhando essa dimensão de controle ambiental. Quer dizer, eu preciso saber o caminho desse boi, por onde ele passou, onde ele foi produzido, e garantir que essas produções estejam em conformidade em relação a determinados critérios. Então, isso hoje também é uma questão comercial, né, que está chegando na indústria, está chegando também os produtores. Hoje a indústria consegue fazer esse controle de originação, principalmente na Amazônia, né? A gente checa uma série de critérios na compra do boi, mas hoje é parcial, né? A gente consegue fazer isso para o fornecedor que está lá vendendo o boi para o frigorífico. A gente precisa fazer isso na cadeia inteira, ou seja, precisa de fato ter controle da movimentação individual de cada animal. Perfeitamente. Já volto contigo para a gente aprofundar um pouquinho mais nessas questões das exigências internacionais. Eu volto agora aqui com o Luciano para saber sobre os tipos de identificação. Geralmente todo mundo está acostumado com os visíveis, mas tem os invisíveis. Aí você explica para a gente na prática como é que funciona isso, Luciano. Ok. A gente está falando de tecnologias que a gente pode implementar no manejo, né, como a Tati falou, que podem ser... Tem um colega até que trabalha com a gente que brinca que é como se a gente tivesse uma caixa de brinquedos, uma caixa de Lego, né? A gente pode adaptar ele conforme a necessidade do que a gente quer fazer naquele rebanho, ou do momento de introdução de tecnologia que a fazenda tem. Então, é possível fazer uma boa identificação só com os visuais, que são esses visíveis que você falou? Sim, a gente pode determinar cores diferentes para ajudar no manejo, por exemplo, de época de animais ou de distintas categorias, onde a pessoa, durante a IATF, a desmama, etc., vai estar identificando esses números e tomando nota e lançando mão nisso numa caderneta ou numa ficha. Alguns desses indicadores podem ter código de barra, onde a pessoa tem um código de barra para ler. Então, alguns vêm em branco, onde com um lápis o pequeno produtor pode sequenciar e colocar os números. Então, de novo, a gente pode começar com um simples bem feito, com aquele feijão com arroz bem temperadinho. E ir evoluindo, né, até para tecnologias de automação, que seria talvez o RFID ou o chip, como a gente ouve dizer, o que você perguntou. Então, a gente pode colocar esse identificador na orelha do animal, onde ele vai ser lido quando ele estiver passando pela balança automaticamente, ou com um leitor que a gente tem que passa próximo da orelha do animal para pegar, ou evoluir isso para portões que o animal passa e essa automação da leitura já conecta com o software, com o peso e tudo mais. Então, a tecnologia RFID, né, o identificador eletrônico que a gente chama, seria o que tem de mais preciso para a gente hoje, né? E que pode facilitar muito o manejo na fazenda. E também os programas de rastreabilidade oficiais, porque esses identificadores eles estão de acordo com normas globais ISO, eles podem ser invioláveis, onde uma vez que você corte, você não pode reutilizar mais e perde a credibilidade do processo, né? Então, como eu disse no começo, a gente pode adequar a uma questão de manejo, é simples, uma propriedade, ou até um programa de rastreabilidade oficial extremamente rigoroso, onde essa numeração tenha que ser controlada, gerada, que ele deva ser inviolável, que a qualidade desse brinco seja importante pela retenção que ele tem, né? Então, te respondo isso, que a gente molda de acordo à necessidade, e os identificadores RFID conferem essa possibilidade de a gente automatizar o processo, de conectar ele com software, de conectar ele com balança, de facilitar a vida da fazenda, de desenvolver os profissionais dentro da fazenda para terem um serviço melhor qualificado, para ter precisão na tomada, na coleta da informação, por melhorar o bem-estar dos animais, por tornar o processo mais fluido. Para quem não sabe, explica para quem está nos assistindo agora o que é RFID. Bem lembrado, desculpe. O RFID é o nome da tecnologia de radiofrequência que tem, né? Então, esse identificador que está no animal, que é um botão, um plástico, dentro dele tem um fio de cobre bastante fino, enrolado várias vezes, e quando ele entra em contato com esse leitor,
né, que está a 1 metro de distância dele, eles se comunicam, né, como se fosse um walkie-talkie, e ele pega o número daquele animal que passou. Então, como se eu estivesse pegando o CPF daquela vaca e levando esse CPF para dentro do software que, ao mesmo tempo, capturou o peso daquela vaca naquele momento, e que depois a gente vai ter possibilidade de avaliar, né, esses dados. E, então, uma coisa que a gente fala às vezes que esse número que o animal tem, seja dentro do chip, ele é como se fosse um RG, um CPF. Depois a gente pode elevar isso para transformar como se fosse um passaporte, que seria um programa de rastreabilidade que o Fernando estava falando, pode estar envolvendo GTA, CAR, outras informações de movimentação, etc. Então, a individualização do animal vem com um número que eu confiro com ele. E o RFID, o chip, essa radiofrequência, é a possibilidade que a gente tem de dar precisão ao processo, né? A gente também tem um aplicativo que funciona com o celular e que conversa com esse leitor, que pode estar dando para a gente também os metadados, a geolocalização naquele momento da leitura. Eu estou agora montando um Lego na minha cabeça, pegando todas essas informações. Gente, é muita tecnologia, parece coisa assim realmente futurística mesmo, né? Não tem mais desculpas, então, Tati, para não identificar os animais, porque a impressão, eu vou tocar de novo nesse ponto, a impressão que dá, fazendo aqui o papel, às vezes, do pecuarista, que não tem acesso a essa informação, que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, a gente não sabe, não é uma tecnologia cara? Não, com certeza, Lilian. Eu acho que nós, né, como papel aqui de MSD, saúde animal, e também somos médicos veterinários, eu acho que esse é o papel realmente da gente facilitar a vida para outras pessoas e passar informação, né? Então, é o que você comentou, muitas pessoas podem estar pela primeira vez em contato com o tema. E, de fato, como o Luciano falou, né, o custo-benefício do produto ele é muito bacana porque permite alguns brincos, identificadores, né, eles são invioláveis e outros são reutilizáveis. Então, a partir do momento que você compra um identificador, você, inclusive, pode utilizá-lo várias vezes dentro da fazenda. Então, o custo-benefício, né, da aquisição é muito pequena, vamos falar assim, o custo que você tem perante todo o benefício que você tem de gestão, de diminuição de erros, de facilidade, de facilitar mesmo a vida das pessoas que estão lidando com os animais, né? E como eu comentei no início, nessa era que a gente fala tanto de dados, né? Como que a gente vai gerir dados se a gente não tem um processo inicial de identificação, né? A gente só consegue, como o Luciano bem comentou no começo, saber onde está um possível erro, onde está uma possível mudança de rota, se a gente souber de onde está vindo o erro, né? E tudo começa com a identificação. Se a gente não sabe que animal que está performando melhor, qual que é o lote, né? Qual que é o fornecedor, muitas vezes, que está gerando um melhor resultado dentro da fazenda, como que a gente vai saber de quem comprar, onde comprar, qual sêmen a gente vai usar, que fornecedor que está dando os melhores resultados. Então, eu acho que tudo começa pela identificação e realmente é um caminho sem volta, né? Eu acho que quem começa com a identificação não fica mais sem. E acho que é esse o nosso papel realmente da democratização, né? De trazer isso para todo mundo. Eu falei essa questão de ser caro, na verdade, já tentando romper uma barreira que existe, às vezes, na mentalidade do pecuarista, e, na verdade, caro, Fernando, é não estar adequado ao mercado, né? Isso realmente sai caro, né? Pois é, se a gente olhar hoje, né, a nossa pecuária, principalmente esse segmento mais moderno, que é o pecuarista que investe em tecnologia, né, é o que está ganhando dinheiro com isso, né? O brinco, a identificação deixou de ser um problema há muito tempo, porque de fato ela tem um custo muito pequeno comparado com o custo de produção total, né? E o benefício é muito grande, ele poder demonstrar esse controle. Então, para ele, né, olhando cada animal, saber quantos quilos cada animal está ganhando, que medicamento que tomou, o que deixou de tomar, então ele tem esse ganho lá dentro e tem, como eu falei, né, olhando para a cadeia, para as necessidades do mercado, o que está acontecendo hoje? Antes, o frigorífico, ele comprava um monte de boi, e aí vinha boi macho, fêmea, castrado, novo, velho, cruzado, Nelore, enfim. Isso acabava virando uma coisa só no final, né? O frigorífico começou a entender que ali na esteira, né, na produção ali, tinha uma picanha que podia ser vendida por R$100 e uma picanha que tinha que ser vendida por 60, porque era ruim. Então,
A gente começou a fazer essa segmentação de mercado dentro do frigorífico, mas isso hoje tem que chegar no produtor, né? Ou seja, o frigorífico vai começar a estimular a produção de uma matéria-prima que interessa para ele para determinado mercado, né? Isso entra não só a qualidade da carne, mas entram esses outros atributos de questões de sustentabilidade, por exemplo, uma produção de baixo carbono, uma carne sem desmatamento, uma carne que é só produzida a pasto, ou, né, envolvendo a genética, carne Angus, enfim. E toda essa informação, ela tem que estar atrelada ao animal. A maneira de fazer isso é via identificação. Então, assim, o que a gente imagina é no futuro, né, você vai comprar um lote de animais que estão lá identificados, você vai saber todo o caminho que ele passou, né, o que ele comeu, deixou de comer, como é que era o sistema de produção, que tipo de medicamento ele usou. Com essa informação, a gente consegue dizer, olha, esse boi serve para esse mercado, para aquele mercado, é onde ele vai, a gente vai conseguir rentabilizar mais a produção. E aí a cadeia inteira acaba ganhando com isso. Então, assim, o sistema da rastreabilidade é ferramenta, mas ele é onde a gente vai conseguir atrelar todas essas outras informações que vão interessar determinados mercados. E aí cabe também ao produtor avaliar o custo-benefício de atender determinado protocolo ou não, né? É uma decisão dele, mas a gente precisa do sistema que é esse repositório de informações que vai ajudar a orientar essa produção para o mercado. Que na verdade a gente nem precisa ver isso como um custo, mas na verdade como um grande investimento. Voltando para a questão das exigências internacionais, essas exigências elas estão cada vez mais fortes, Fernando, porque o consumidor hoje em dia mudou também. É o consumidor lá na ponta que está mais exigente em relação ao meio ambiente, em relação ao histórico do animal, e aí a identificação e rastreabilidade vem corroborar essas exigências. Isso vem do consumidor, isso vem também dos compromissos dos países, né? E eu tive lá na última COP, a Conferência do Clima, que foi lá em Dubai, e lá tinha toda a questão do petróleo, da energia, mas também uma discussão muito grande é sobre a transição dos sistemas alimentares. E quando a gente fala de transição dos sistemas alimentares olhando a pecuária, quando a gente fala transição, a gente está falando principalmente em reduzir impacto, né? Como é que a gente reduz o impacto na pecuária? Primeiro, um objetivo óbvio e que isso está gerando esses recursos é desvincular a produção do desmatamento. Então, é por isso que você tem cada vez mais empresas privadas assumindo compromissos públicos de não comprar mais desmatamento, blocos comerciais de países criando essas legislações. Então, esse é um ponto, né? Desvincular o desmatamento da produção. E segundo, é reduzir o impacto da própria atividade pecuária. Como é que você faz isso? Para a gente basicamente está falando de melhorar a produtividade. Então, isso envolve melhoria genética, restauração de pastagens, mas também essa gestão dentro da propriedade. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com essa transição que a gente precisa fazer acontecer aqui no Brasil também, tá? Então, essa demanda, né, a questão do clima criou essa agenda toda junto a consumidores, junto a empresas, junto a governo, e tem muita volta, quer dizer, só vai se ampliar, né? Vai chegar em outros mercados, vai chegar em outras empresas também. Gostaria de complementar, Luciano? Não, acho que o Fernando resume para a gente muita coisa importante que a gente vem discutindo nesse momento. Até pergunto para você também, Fernando, você comentou, mas se quiser reforçar, eu acho que a gente tem um ganho indireto aí, né, um possível ganho indireto de algum programa de rastreabilidade no Brasil, que é essa possibilidade de acelerar mais ainda a produtividade, né, de a gente diminuir mais ainda o nosso impacto
né, da forma que a gente produz, né, de conhecer melhor ainda o nosso inventário, ou seja, de seguir produzindo com menos terra, né? Eu acho que esse é um ganho bastante forte que a gente vai acabar tendo no futuro, depois de algum momento de ter algum programa mais abrangente no Brasil de rastreabilidade. Você vê dessa forma também, né, Fernando? Eu acho que a gente pode se beneficiar bastante dessa parte da produtividade também, né? E assim, a gente entende, e eu tenho repetido isso, né, o mercado internacional, o mercado doméstico também, quer dizer, o mercado ele é um grande motor de produtividade na pecuária. A gente só melhorou nos últimos 20 anos, né, aumentou muito a nossa produtividade, porque o Brasil está inserido no mercado global e é um dos grandes players, né? Você vê o peso que a China teve, né, com uma simples exigência de o boi que precisa ser exportado para a China, ele precisa ter uma idade menor que 30 meses, a acelerada que deu no encurtamento do ciclo de produção. Então, você vê como o mercado tem o poder, de fato, de acelerar e melhorar essa produtividade. E a gente precisa, né, que vai se retroalimentando. A gente melhora a produtividade, produz mais usando menos recursos, e a gente consegue afetar mais mercados porque o país está melhorando seus controles, enfim. Então, mas essa é uma grande oportunidade para o país, né? Você tem essa demanda que vai continuar aumentando, principalmente puxada lá pela Ásia e mercados emergentes. E tem muitos poucos lugares do mundo que tem a oportunidade que o Brasil tem de produzir muito mais usando até menos área do que tem. Se olhar o Brasil hoje, a pecuária está encolhendo, né? A área de pastagem está diminuindo um pouco e a gente está aumentando a produção. E áreas antigas de pastagem sendo ocupadas com agricultura, ou seja, o Brasil tem, de fato, tudo para liderar essa agenda de ter um sistema produtivo de baixo carbono que consiga atender tanto a demanda global como a demanda doméstica também. E é interessante, a gente também precisa frisar muito bem isso, que trabalhos como o da MSD, fornecendo esse tipo de informação, a própria ABIEC também participa, acabam, de alguma forma, incentivando e conscientizando o produtor rural, o pecuarista, para esse caminho. Você acredita, Fernando, que essa conscientização ela vem acontecendo? Luciano, vocês acreditam nisso? Olha, eu acredito, mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande, né? O Luciano falou um pouco, pode complementar depois, mas assim, a gente ainda tem um gap na pecuária muito grande entre bons produtores que são muito eficientes, e a gente tem uma base da pirâmide que é muito ampla de uma produção que ainda é pouco eficiente, ela não gera lucro, né? O cara fica ali tentando produzir, não tem como investir, e aí vai dando passagem, enfim. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de olhar para essa base da pirâmide e pensar em políticas públicas e ações privadas também, de como é que a gente resolve isso. A gente está falando basicamente de uma combinação de assistência técnica, de financiamento, tá? E de ferramentas de gestão também, para que a gente consiga diminuir esse gap e incluir mais produtores, né? Trazer mais produtores para dentro de uma cadeia eficiente, produtiva, regularizada. Enfim, eu acho que esse hoje é o grande desafio da pecuária do país. Aí está o desafio, gente. Né? Quer dizer, tem um pessoal super avançado e que ele falou, tem um gap. E tem um pessoal que está lá atrás patinando. Como é que a gente faz, Tati, Luciano, para trazer esse pessoal? Complementando o que o Fernando falou, né? E a gente olha para a pecuária brasileira e é assim mesmo. A gente tem um topo e um médio de pirâmide de produtores, de pecuaristas fazendo excelentes práticas, tendo excelentes resultados,
mas tem uma quantidade grande ainda que carece desse apoio de educação, de comunicação, de trabalho em cadeia, como o Fernando falou. Então existe um trabalho frequente que a gente tem que seguir levando, de comunicar, ajudar, desenvolver, fazer alianças, né, estimular o setor a discutir, etc. Sem esquecer que houve uma evolução bastante grande também nos últimos anos em produtividade, como o Fernando marcou, né, e a gente tem que celebrar isso. Muito bonito ver o avanço que o Brasil tem. Mas também não dá para esquecer que tem um universo aí que é carente de como melhorar uma prática simples de manejo, né? A gente está falando aqui do investimento do identificador que pode ser de R$2 a R$6, que é nada se a gente olhar no custo total de produção de um animal, mas existe um desconhecimento que isso existe, como eu coloco, quem vai me ajudar, né? E a MSD tem dentro do seu forma de atuar várias atividades e programas e projetos, né? Um deles é esse que a gente está fazendo aqui, produzindo conteúdo para disseminar. Existe uma equipe grande no campo, quase 200 pessoas, né, pelo Brasil, fazendo atividade também de extensão, treinando, explicando, evoluindo. Mas, na minha opinião, Luciano, o que deve ocorrer é cada vez mais que a cadeia como um todo se olhe de uma forma colaborativa, a indústria, outras empresas de nutrição, cooperativas, e que converjam para um tema sabendo que é importante a gente difundir esse interesse ou esse apoio, porque muita tecnologia já está na mesa, é só usar ou saber como usar ou ter um pouco de apoio. Mas a MSD investe muito nesse lado da educação continuada, do contato com o pecuarista, em alianças também. Mas, sem dúvida, é um grande desafio, comunicação e educação, no meu ponto de vista. Essa informação que você trouxe aí de R$2 a R$6, ela é muito baixa. Acho que o que está faltando realmente é informação, uma dose de boa vontade para poder se inserir dentro dessa questão da identificação e da rastreabilidade. O Fernando falou da questão... Eu estou batendo toda hora no microfone, o pessoal aqui da produção vai me matar daqui a pouco. Desculpa, gente que está em casa aí, se está fazendo algum barulho, chiado, a culpa é minha, tá? A técnica é nota 1000, a culpa é minha. Então, vamos lá. O Fernando falou, né, do acelerando a produtividade e tal, o Boi China, e ontem conversando com uma médica veterinária que também é pecuarista, olha só essa informação que bacana, que é um tema que a gente já vai entrar também, de bem-estar animal. A aplicabilidade do bem-estar animal, o manejo correto, né, aquela coisa até do cafuné, quando o bezerro nasce e tudo mais, tal, acelerou de tal maneira a produtividade que eles começaram a produzir mais Boi China. E aí a galera, a equipe toda motivada e vendendo mais. Então, é tudo uma questão também de implementar e ter essa comunicação e ter, digamos, esse conhecimento para implementar, e a implementação ela dá resultado de fato. Agora, já entrando um pouco na questão do bem-estar animal, Tati, qual que é a importância do bem-estar animal dentro desse pacote de identificação, rastreabilidade e tudo mais? Legal, Lilian. Eu acho que o tema, né, bem-estar animal, ele é um pilar muito discutido dentro da própria MSD, saúde animal. É um pilar que nós, como empresa, a gente gosta de levar muito isso para o mercado e a gente leva isso muito a sério. Tanto é que a gente tem incentivos internos, né, na empresa. A gente lançou um selo de bem-estar animal, né, multiespécie, nos últimos anos dentro da empresa. A gente tem um programa também, né, do Criando Conexões, que é um programa também que visa levar a informação, né, de como a gente lida com essa questão do bem-estar, e democratizar realmente essa informação para o produtor. E é um programa que visa realmente um vínculo, né, entre homem, ser humano e animais de uma forma muito sutil, muito leve, muito prazerosa, né, e esse que eu acho que é o grande objetivo da MSD com programas como esse. E a identificação, ela vem muito para isso também, né? Eu acredito muito que é uma ferramenta que sustenta muito esse pilar do bem-estar, principalmente quando a gente entra, né, no que o Luciano comentou da identificação eletrônica. A partir do momento que você otimiza o tempo, faz os manejos de forma mais rápida, aquele animal fica menos tempo contido, o manejo acontece de forma mais sem estresse, e até para a pessoa que está lidando, né, se torna um ambiente mais seguro. Então, acho que a identificação e rastreabilidade em si também, né, a partir do momento que a gente consegue rastrear eventuais problemas, rastrear eventuais doenças, isso tudo está relacionado com o bem-estar, né, de toda a produtividade, de todo o animal. E eu acho que a identificação, ela sustenta muito bem esse pilar, né, dentro da MSD. A gente tem, Lilian, um olhar abrangente, assim, né? A gente entende que todas as soluções que a MSD tem, seja de saúde animal, a parte de antiparasitários, de vacinas, identificadores, é tudo com um olhar em respeitar os animais, a natureza, que o produtor ganhe dinheiro, né? Que as pessoas estejam fixadas no processo produtivo. E esses serviços que a Tati falou, como Criando Conexões, o selo de bem-estar,
Então, toda a possibilidade que a gente tem com investimento em capital humano, tecnologia, a parte de tecnologia pura, como eu estou falando aqui dos identificadores, né? Olhando para ter uma pecuária cada vez mais produtiva, sustentável, que atenda mercado, né? E que respeite todo o processo. Fernando, trazendo você aqui para a conversa, o pilar bem-estar animal também faz parte do leque de exigências internacionais, do mercado internacional? Sim, tem cada vez mais, sem dúvida, exigências adicionais também em relação ao bem-estar, né? Eu acho que até o Brasil tem uma vantagem nesse sentido, que quando a gente compara, por exemplo, com Europa, Estados Unidos, né? Aquele boi que fica lá estabulado no inverno, só vê o sol 3 meses por ano. Aqui o nosso problema não está dentro da fazenda, né? Está muito mais no transporte, no abate, você garantir um transporte também eficiente. Mas esse tratamento de bem-estar animal dentro da fazenda é o que você trouxe da experiência dessa pecuarista, ou seja, não é custo, né? É gestão, é eficiência, tudo isso ajuda na produtividade também. É um dos pilares de você melhorar a produtividade e diminuir problemas, né? A gente fez esse estudo dentro dos frigoríficos, o quanto que chega de animais com contusão, e aquela marca de contusão da carcaça, ela tem que ser extraída e descartada, você está jogando carne fora, né? Ou seja, como é que a gente melhora aí as instalações de curral, a maneira de embarcar também, para trazer ganho para todo mundo, tá? Então, não é só exigência de mercado, é ganho dentro da propriedade. É isso mesmo, ganho total. E um cafuné não custa nada, né? É custo zero. E o que essa pecuarista também falou, que é muito interessante, o que ela esbarrou foi na dificuldade de mão de obra. Ou seja, da mentalidade ali do vaqueiro, do peão, então exige muito um treinamento, vem toda uma cultura diferente. E aí até ouvi um pecuarista também do Amazonas, e ele foi muito sincero, que ele falou assim, olha, o bem-estar aqui animal na minha fazenda não está lá grande coisa, né? Tá quase zero. Mas ele não falou no sentido de que não é importante, de forma alguma, eu senti até um constrangimento, no sentido de que eu quero implementar, mas por onde eu começo? Uhum. Esse é o grande desafio, né? E aí eu falei para ele, olha, eu fui numa fazenda em Uruguaiana, que é engraçado, assim, eles assoviam pro boi, né? É um cuidado que ele tem. Eu falei, ele tem uma placa gigante onde os colaboradores passam e tem ali todas as diretrizes de bem-estar. E o gestor falou, quem não segue o que está escrito, está fora. Ou seja, ele implementou as diretrizes, é a liderança. Eu até falei pro pecuarista, né? Ainda bem que ele é meu conhecido antigo meu, então ele não ficou bravo. Falei, Kiko, me desculpa, mas o time é reflexo do líder. Então você tem que se posicionar. Você quer de fato implementar o bem-estar animal? A gente sabe que tem uma série de ganhos, como o Fernando falou, não é uma questão de exigência internacional. O produtor rural ganha. Certeza. Aí eu falei, você tem que chegar para o seu colaborador e falar assim, olha, enfim, eu vou ter uma qualidade de carne muito melhor. Eu vou ganhar na qualidade, eu vou ganhar no preço. E isso é um retorno que eu tenho para poder continuar na atividade, para até aumentar o meu time. E aí eu queria saber, vocês encontram essa dificuldade em relação ainda à mentalidade de algumas pessoas, em relação ao trato do pessoal que ainda tem uma mentalidade um pouco mais arcaica para o atual? Eu acho, Lilian, que o mercado como um todo tem evoluído. Eu acho que esse tema bem-estar, ele está bem disseminado, mas com certeza, eu acho que quando a gente vai para propriedades, como a gente comentou ali, né, às vezes que não trabalham de forma ainda tão profissional, que não estão enxergando ainda alguns processos, né, a longo prazo, a gente tem sim, né, essa barreira que a gente deve vencer, e por isso eu acho que mais uma vez a MSD, com esses programas mesmo, né, de como criando conexões, de levar essa informação para o produtor, eu acho que esse é um dos nossos papéis também, de realmente mostrar a importância e não só realmente o produtor fazer porque está na moda, porque é bonito falar, mas sim realmente trazer o benefício, né, para o produtor, para que ele passe a enxergar que ele não vai estar somente na moda e trabalhando um tema que está sendo muito discutido, mas sim vai trabalhar um tema que de fato vai trazer resultado, né, dentro da propriedade. Mas é sim uma barreira que deve ser ainda vencida, né, dentro do Brasil. Lilian, eu vejo que assim, o produtor, né, a fazenda que decide dar os primeiros passos para mudar, ela está frequentemente evoluindo, se transformando, mudando. Ele tomou essa decisão de seguir evoluindo. E aí a gente começa a falar, às vezes, de cultura, porque
como esse líder que você conhece notou a necessidade de implementar isso, ele estava criando uma cultura dentro da fazenda dele, das pessoas que trabalham com ele, de entender que isso é importante, no reflexo que isso tem, no que impacta, repercute. Obviamente, no começo, quem está acostumado a fazer 10, 20, 30 anos a mesma coisa e ver algo diferente tem um pouco de resistência, mas daí precisa realmente do apoio de um fornecedor de insumos, de ajudar a ensinar como usa, do proprietário também ter essa cabeça mais aberta e sentar para todo mundo e explicar, nós vamos mudar, porque isso vai nos ajudar nessa etapa, né? Então, acho que é um processo, aqueles que estão mais abertos a seguir evoluindo, implementar, envolver pessoas nesse processo de transformação, colhem muitos frutos, muitos resultados. E eu acho que nessas práticas de bem-estar aqui que você está comentando também, né, a gente tem casos aqui no estado de São Paulo, onde o professor Matheus Paranhos, a produtora bastante reconhecida aqui em São Paulo também, Carmen Pérez, eles têm trabalhado muito nessa questão de remover o uso da marca fogo também, né? Então, às vezes até diminuindo o sofrimento do animal, que é uma coisa cultural de muitos anos que se faz, mas a gente tem como fazer sem fazer isso também. Posso identificar um animal desde jovem, né? Então, acho que depois o pessoal pode buscar informações sobre eles, sobre Matheus, que é muito conhecido, ou da pecuarista, que é um trabalho muito bonito que eles vêm fazendo. Então, é muito abrangente, tudo está conectado. Gestão, bem-estar, transparência, mercado, resultado. Acho que o Fernando trouxe algo muito importante, que é tirar o peso da palavra exigência. Isso. Em vez de ver isso como um passivo, ver como um ativo, uma oportunidade. A oportunidade para o próprio produtor, ou seja, dele ser mais sustentável, ter um rebanho mais saudável, mais produtivo. Em relação a muitos pecuaristas, né, a Carmen Pérez, como o Luciano bem citou aqui, vem batalhando nisso há muito tempo, da retirada da marca de fogo. Você tem acompanhado isso no mercado também, Fernando? Qual a sua opinião a respeito dessa evolução? A indústria do couro ela é muito penalizada por causa dessa história da marca fogo, né? Todo esse couro que vem, todo o mercado da fazenda, vira todo couro de segunda qualidade e vai para uma segunda categoria. Isso reflete no preço, reflete num monte de coisas. O que eu queria trazer, Lilian, é essa experiência que a gente vai começar agora no Pará. O Pará, não sei se todo mundo acompanhou, mas lá na COP também o governador Helder anunciou o plano do Estado para rastrear o Estado inteiro, olhando justamente para o mercado, né? Porque hoje os estados da Amazônia são penalizados por conta de desmatamento, por conta de irregularidade. Então, ele lançou esse plano, né, e foi pioneiro aí de levar o Pará, de fato, para ser pioneiro na identificação animal, na rastreabilidade, mas olhando para o mercado, tanto na carne como no couro. E a gente já tem pilotos lá em curtumes e frigoríficos, já com identificação em animais rastreados, chegando ali, e com, enfim, respostas importantes do mercado, né? Então, o que está acontecendo lá no Pará, a gente enxerga como um modelo, primeiro para a pecuária da Amazônia como um todo, mas também a ideia que o Brasil, né, no plano nacional, evolua para a gente ter essa rastreabilidade completa. Uma mensagem final, Fernando, para quem está nos assistindo agora, de tudo que nós conversamos até agora. Olha, o Brasil ele é esse grande produtor, esse grande exportador. Para a gente manter essa posição, assim, falando da imagem do país, da imagem do nosso produto, do acesso ao mercado, tudo isso depende basicamente da gente demonstrar controle. Controle ambiental, controle sanitário, né? E controle desses outros atributos do bem-estar animal. Então, a gente precisa demonstrar isso, e é por isso que a rastreabilidade é a ferramenta mais importante que a gente precisa ter funcionando para poder trazer esses atributos para ter essa resposta do mercado. Então, hoje é uma prioridade dentro da BIEC, a gente está nessa discussão com governos como o governo do Pará, mas também aqui com o Ministério da Agricultura, e nos mercados lá fora que a gente está acessando e querendo acessar. Então, isso precisa estar na cabeça de todos os pecuaristas, né? A rastreabilidade é o assunto do momento onde a gente precisa todo mundo
trabalhar junto e pensar como cadeia na solução. Fernando, muito obrigada por sua participação. Quero aproveitar o Luciano e a Tati já se despedir do Fernando, e aí depois a gente continua nosso bate-papo aqui para questões mais técnicas de identificação, para a gente tirar todas as dúvidas do pessoal. Excelente. Seu tchau para o Fernando. Fernando, de novo, super obrigado pela tua presença, pela tua participação, enriqueceu muito a nossa conversa, e faço votos aí que a gente, como cadeia, siga avançando e que o Brasil se beneficie muito disso. Obrigado, Fernando. Fernando, muito obrigada também pela participação, obrigada pelas riquíssimas informações, acho que completou muito aí, né, para todo mundo que está assistindo a gente, e fica aqui o meu super agradecimento pela participação de hoje. Obrigada, Fernando. Valeu, Fernando. Obrigado. Até uma próxima. Luciano, continuando aqui, quer dizer então que o Pará vai se despontar aí como um modelo, é isso, nessa questão de identificação? Fernando comentou para a gente que o Brasil vem conversando, discutindo, várias meses no Brasil, tem conversado sobre a possibilidade de uma política pública mais abrangente, onde se possa se estabelecer no país de uma forma tranquila, inteligente, como melhorar a transparência. O que acontece no Pará, que o Fernando comentou, de uma forma proativa, tanto o governo como parte privada já vem saindo com algumas iniciativas, que eu acho que é muito positivo essa proatividade. Então, o governo do estado do Pará já lançou um decreto que todo o rebanho, obviamente numa escala do tempo, deve estar caminhando para ser rastreado individualmente, né? Que toda a movimentação seja rastreada, monitorada, essa movimentação dos animais, olhando até um fluxo de animais que a gente chama de indiretos, que é aquele produtor que faz a cria, que vende para um terminador e que depois vai para o frigorífico. Então, o Estado do Pará, um grupo de trabalho que existe lá, está trabalhando para trazer os produtores desse estado como vão ser essas diretrizes, o que é muito importante. O Pará teve também participando na COP, comentou isso, está numa região que precisa demonstrar que tem um compliance. Obviamente existem desafios, problemas, mas um programa desse tipo pode ajudar a defender, né, as coisas boas que acontecem. E outro que ele comentou é um projeto privado de um frigorífico que chama-se Rio Maria, junto com o Curtume, onde eles também estão motivando os seus fornecedores a individualizarem a identificação e demonstrar que o fluxo produtivo está sendo correto, que os animais estão sendo produzidos em regiões de forma correta, de compliance, que não estão sendo produzidos em regiões inadequadas, por exemplo. Então, eu acho que é um primeiro passo, né, que a gente vê no país, nesse momento tão importante, em demonstrar essa importância de mercado, de valorizar a imagem. Podemos esquecer que já existe também no país, no estado de Santa Catarina, já há algum tempo, o estado de Santa Catarina identifica 100% do seu rebanho bovino. Existe outro programa que é o Sysbov, que o Fernando comentou, que é um programa de rastreabilidade e identificação, mas que no momento está com um olhar mais de atender protocolo de Europa, né? Então, é isso. Pará sai de uma forma proativa liderando essa transformação, onde o governo também do Brasil vem discutindo isso. E, de novo, eu acho que a cadeia pode ganhar mais à frente em melhoria também de produtividade, adoção de outras práticas de manejo e não apenas na transparência. Quando vocês vão fazer o trabalho a campo e aí o pecuarista decide que ele vai fazer a identificação, a rastreabilidade, quais são as principais dúvidas ou dificuldades que eles têm na implementação? Comentar, Tati? Eu acho que inicialmente, Lilian, o processo da brincagem em si, né? Então, onde fazer o furo realmente na orelha, né? Então, a gente recomenda sempre fazer na parte mais central da orelha, nunca muito na ponta e nem muito para dentro, né? Da questão ali da orelha do animal, por conta da visibilidade mesmo. E se ficar muito na ponta, tem maior chance de enroscar, de cair o identificador. Então, realmente, assim, a questão de como e onde fazer a brincagem. Acho que essa é a primeira dúvida que eles têm. E quando a gente parte para uma identificação eletrônica, né? Que aí envolve o brinco, o identificador eletrônico e a questão do bastão e tudo mais, a comunicação às vezes com uma planilha de Excel, é toda essa como fazer esse trâmite, né, funcionar. Assusta um pouquinho no começo? Um pouquinho, acho que sim, porque acho que tudo que é natural do ser humano, né, tudo que é novo. Assusta, mas imediatamente, né, a gente tem toda uma equipe hoje estruturada também a campo, que faz toda essa parte de pós-venda, de assistência, né, ao nosso consumidor.
e imediatamente acho que esse medo vai embora, porque ele enxerga o quão fácil é e o quanto isso traz de vantagem para ele, né, no dia a dia. Então, acho que essas são as principais dúvidas que acontecem. Não, o ser humano é bem isso mesmo, né? Ele tem medo do novo, mas depois que não quer abandonar mais. Não quer abandonar mais. Não quer mais. E isso é muito, muito legal. E, Luciano, conta pra gente, de tudo que a gente abordou, tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que é importante esclarecer? Porque vocês aqui que são... Não, os especialistas. Me parece que conversamos de vários tópicos, obviamente poderíamos aprofundar em todos, mas o mais assim é que acho que até surgiu na nossa conversa, né? Essa questão da oportunidade, né? Então a oportunidade que a gente tem, esquecer exigência, obrigatoriedade é difícil, não é para ir no momento, e olhar para a oportunidade de que ao introduzir uma tecnologia que pode ser colocada da forma mais simples ou da forma mais avançada, o impacto realmente positivo que ela traz, o que isso me ajuda a entender o que está acontecendo, que outras tecnologias de saúde eu posso implementar ou de manejo. Então, tem um mindset positivo que é muito importante, olhando a oportunidade, né, que isso traz. Isso acho que é número 1. Depois é um pouco disso da curiosidade. Às vezes que o pecuarista ou o veterinário, ou a gente como ser humano, tem às vezes uma chance de estar agindo meio no automático. Então, por que não ser um pouco mais curioso, chamar alguém da MSD para me explicar, fazer um piloto na minha fazenda, ir num vizinho utilizar, né? Porque é tudo para melhorar os resultados, melhorar o bem-estar e tudo mais. De novo, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente cobriu bastante dos termos de tecnologia, mas eu acho que esse lado da oportunidade, da curiosidade, tentar conhecer, de ver que isso pode me ajudar e trabalhar como cadeia, é uma coisa que a gente pode continuar aquecendo na comunicação e na educação. E como é que faz, digamos, fiquei interessado, como é que eu faço para chamar a MSD, enfim, ter acesso a vocês? Como é que funciona isso? A menina do marketing aqui vai explicar agora todos os canais que a gente tem. Uma ótima pergunta, Lília. Então, agora eu fiquei curiosa, eu sou pecuarista, mas vão me perguntar. Lília, vocês falaram, mas e aí, como é que faz o negócio aí? Não, muito bom. Acho que o Luciano já comentou um pouquinho mais cedo, né? A gente tem toda uma equipe hoje a campo, então temos mais aí de 200 pessoas, né? Consultores de pecuária que atendem a nível Brasil, então a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil. É uma galera, hein? 200 pessoas. É bastante gente. Então eles podem ser o primeiro contato, né? Do pecuarista, eles são as pessoas que estão ali no dia a dia, no campo. A gente trabalha também em parceria com algumas revendas, cooperativas, então são lugares também, pontos de venda, né? Onde o pecuarista pode encontrar os produtos aí da marca Allflex. E hoje, mais recente, a gente também está trabalhando com a nossa central, né, de vendas de Allflex. Então, a gente tem hoje uma central que funciona para realmente tirar dúvidas, orçamento, vendas. Então, funciona tanto no WhatsApp quanto no telefone. E depois a gente pode, inclusive, divulgar, né, o contato. Mas é mais uma forma aí inovadora da gente atender nosso pecuarista por várias maneiras diferentes. A central acho que é uma coisa que está bastante aberta para qualquer um que queira conhecer e às vezes não tem contato de um representante nosso ou não sabe que está na região, né? Então a Tati depois pode também divulgar isso, mas bastante aberto para conversar e ouvir todos os interessados. Você, uma mensagem final desse episódio de hoje aqui, falando de rastreabilidade, identificação, aí falamos um pouquinho de bem-estar animal também, uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Repetir o que eu falei no começo, acho que tudo começa pela identificação, né? Olhar o capital que está investido, o trabalho que a gente está fazendo, conhecendo o detalhe, na individualidade, essa oportunidade que a gente tem fazendo a identificação para depois melhorar a gestão, tomar decisões e ter um negócio sustentavelmente lucrativo com respeito às pessoas e os animais e atender no mercado. Você, Tati, uma mensagem? Lilian, eu acho que a principal mensagem é mostrar, né, tanto para o pecuarista quanto para os técnicos que dão assistência para essas fazendas, que a MSD está do lado, né, desse pecuarista, que está do lado dos nossos técnicos. Então, a MSD é uma empresa muito inovadora e a aquisição da Allflex eu enxergo muito como uma grande inovação, né? A gente traz hoje a oportunidade para o nosso pecuarista dele conhecer mais sobre gestão. Eu acho que esse é um processo muito bacana. Então, realmente passar a mensagem de que estamos aqui ao lado do nosso pecuarista, ao lado dos nossos técnicos para ajudar, para implementar. Como o Luciano falou, né, eu acho que é o nosso papel fazer isso, simplificar a tecnologia, né, trazer mais simplicidade para esse processo. E acho que junto com a gestão, né, vem tudo que a gente discutiu muito hoje aqui, vem a sustentabilidade, vem o resultado, que é o que todo mundo no final do dia quer.
né? Então, acho que a oportunidade que a MSD Saúde Animal tem hoje com todo o portfólio Alflex é justamente esse, né? De trazer mais rentabilidade para o negócio e trazer mais, né, o que a gente falou muito aqui, bem-estar para os animais, e acho que esse é um propósito da MSD, né? Trazer mais uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E saúde e bem-estar para os animais. Então, acho que essa é a mensagem final. Eu quero agradecer demais a presença de vocês dois, também mais uma vez a presença do Fernando Sampaio, que é uma referência no setor, e quero convidar você de casa a assistir os outros episódios do Movimento Pecuária 100%, porque este é o 4º episódio e é muito interessante, gente, que ninguém combinou nada, e o Luciano trouxe uma palavra que apareceu em todos os episódios, que é oportunidade. Sempre é uma oportunidade. Então, como o Fernando, que lição que a gente tira? Porque eu venho aqui participar e eu sempre aprendo muito, né? É uma aula, eu aprendo cada vez mais e a gente leva essa informação para você. Tira essa questão, esse peso de exigência internacional. Não é só uma exigência. Na verdade, como o Luciano bem colocou, é uma oportunidade que você tem de ter um rebanho, enfim, a história do seu rebanho, tudo que está acontecendo com ele, como a Tati explicou ali. É a oportunidade que você tem de ter maior produtividade, de você ter um animal mais saudável, você vai poder monitorá-lo, você vai poder se ajustar ao mercado. Então, são só vantagens. Então, tira a questão da dificuldade e tenha um novo olhar. Pare de olhar o copo meio vazio e tente enxergá-lo que ele está enchendo. Tá? Tudo é uma questão de visão. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, e eu deixo agora para você um vídeo explicando mais o que é a pecuária 100%. Ah, e eu esqueci, compartilhe este vídeo, dá seu joinha, porque aí o algoritmo do YouTube entende que é um bom conteúdo e vai entregar cada vez mais para outras pessoas. Lembre-se de que o sucesso que você persegue está no conhecimento que você ainda não tem. E hoje você adquiriu muito conhecimento com a Tati, com o Luciano e com o Fernando Sampaio. Agora sim, uma semana próspera para você e até o próximo episódio. A história da pecuária está ligada à evolução do homem e à formação da sociedade. E foi aqui no Brasil que a atividade encontrou um dos melhores ambientes para nos transformar no país da pecuária. Nossa produção chega a diversas partes do planeta e mesmo assim estamos sempre em busca de aperfeiçoamento, melhorando nossas decisões de produção, de manejo e de inclusão de tecnologias. O aperfeiçoamento precisa ser consistente, sólido, transformador e gerador de resultados. Precisa ser 100% seguro, com rebanhos identificados, gerando retorno para o pecuarista. 100% sustentável, com respeito à natureza e aos animais. 100% saudável, com gestão sanitária cuidando do rebanho, com tratamentos e prevenções necessárias para melhorar a produtividade. 100% livre de aftosa, agregando valor ao nosso rebanho e à nossa produção. Esse é o movimento da MSD Saúde Animal, reforçando o nosso compromisso de apoio e o desenvolvimento da pecuária brasileira. Você não pode ficar de fora. Faça parte também. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre.